Vamos fazer aquela nossa oração costumeira, aquela nossa conversa, né? Eu costumo dizer assim, aquela conversinha pé de orelha com Jesus, né? Nós e Ele, nos abençoando, nos iluminando, nos trazendo as energias para nos fortificar, para nos deixar mais equilibrados, mais fortes. Vamos então fixar a imagem de Jesus em nossas mentes, em nossos corações, pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que possamos receber todas as energias e fluidos para o nosso fortalecimento. Vamos lá, vamos meditar e orar com Jesus. Muito bem, né? Momento maravilhoso. Gostaria de deixar também registrado a nossa gratidão, Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe, que nos assiste neste momento, que nos ajuda, que nos orienta e que nos fortalece. Nos fortalece para que a gente possa superar todas as nossas necessidades, dificuldades. Obrigado e que assim seja. Muito bom. Nossa lição de hoje é um título que nós já conversamos e falamos várias vezes. O título tem o seguinte tema: autoconhecimento. Então já falamos muito sobre eles e vamos falar mais um pouquinho, porque entendo que nunca é demais em a gente falar sobre esse assunto que tantos benefícios nos traz, né? Então começamos dizendo assim: o homem que deseja aproveitar efetivamente o tempo da existência na Terra para progredir, necessita conhecer bem as suas imperfeições. Para isso, dispõe de um recurso eficaz, que é o autoconhecimento. Após identificá-las, deve seguir o próximo passo, que consiste em combatê-las e, ao mesmo tempo, em desenvolver as virtudes. O sábio e instrutor espiritual Emmanuel recomenda-nos: concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Essa viagem interior é fundamental. Sem ela, corremos o risco de continuar a conhecer-nos apenas superficialmente. Santo Agostinho dá-nos uma sugestão bastante prática. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado a algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Como não costumamos ser bons juízes de nós mesmos, em vez de admitir as imperfeições que identificamos, na maioria das vezes, preferimos
elaborar justificativas para qualquer tipo de comportamento. É mister agir com imparcialidade e honestidade, reconhecendo-as na sua dimensão real. Para sermos bem-sucedidos na pesquisa das próprias imperfeições, é essencial verificarmos se prevalecem em nós tendências de ver quase só o lado negativo dos seres humanos e dos acontecimentos. Comentar o mal, julgar os outros, apontar-lhes os erros, falar sem pensar antes, conversar excessivamente e opinar sobre todos os assuntos, impacientar e irritar-se com as pessoas e situações, exaltar a si mesmo e alimentar o espírito de grandeza, fomentar o próprio orgulho e a vaidade, agir egoisticamente, buscar justificativas para negar ajuda ao próximo, valer-se somente de críticas negativas, fazer aos outros o que não gostaria que lhe fosse feito. Em qualquer dessas situações, e se concluirmos que a nossa tendência natural é agir ao contrário, descobriremos qualidades ou virtudes já conquistadas, ainda que parcialmente. Para termos uma ideia mais precisa do nosso estágio evolutivo, podemos utilizar a escala espírita de Allan Kardec, que se aplica a todos os espíritos, inclusive encarnados. Após a identificação das imperfeições, passamos a combatê-las. É o bom combate a que se refere o Mestre, Jesus. Da mesma forma, depois do reconhecimento de algumas virtudes, devemos reforçá-las e praticá-las em todas as oportunidades. Só gostaria de salientar um destaque que tem na nossa lição, Escala Espírita de Allan Kardec. Isso está, para quem tem o Livro dos Espíritos, está nas questões de 100 a 113. Então, é uma escala de comportamentos dos espíritos, tal. Seria bom depois, quem tem o Livro dos Espíritos, dar uma olhadinha nessa escala para entender melhor tudo que nós vamos falar hoje, né? Muito bem. Se nós estamos aqui, nós sempre dizemos isso, estamos aqui para evoluir, nos aperfeiçoar, né? Então, aquele que deseja realmente se aproveitar desta passagem breve que nós temos, né? Porque a passagem nossa aqui é muito breve, né? Progredir, evoluir, conhecer-se melhor, que é o nosso título, autoconhecimento, se autoconhecer, não é verdade? Porque se nós estamos vivendo este momento aqui na matéria, é porque nós temos imperfeições. Nós não somos perfeitos. Temos que ter consciência disso. Precisamos identificar essas nossas imperfeições, trabalhar elas, para que a gente possa desenvolver virtudes, para que a gente possa ser pessoas boas, né? Trilhar o nosso caminho dentro das leis morais, né? A gente sempre diz aqueles três situações, né? Fé, amor e caridade, né? É um tripé maravilhoso. Então, nós temos que trilhar para esse caminho. E é desenvolver essa virtude, né? Desenvolver o amor, desenvolver a caridade, a ajuda ao próximo, não é verdade? Então,
Existem algumas recomendações. Emmanuel fala muito sobre isso, né? Para que a gente se autoconheça, para que a gente exerça esse dom, e é um dom que nós temos, de sabermos o que nós estamos fazendo de certo e de errado, né? Isso é uma virtude, reconhecer estes momentos, né? E saber trabalhar muito bem esses dois lados, né? O que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, não é verdade? Então, Emmanuel nos recomenda, se concentra na companhia de Cristo. O que nós fazemos no nosso início das nossas aulas, nos nossos estudozinhos, né? No nosso entendimento do Evangelho. Nós fazemos isso sempre. Nós nos entregamos intimamente com Jesus, conversamos um pouco com Ele, fazemos um autoexame ali de nossas necessidades, né? Nos curvamos perante Jesus, porque neste momento nós não estamos ainda em condições de estar em pé. Nós estamos em caminho da evolução, né? Nós estamos a caminho de construir um mundo melhor, de construir a felicidade, né? Então, aí nós temos também na sequência um exemplo. Desculpa. Nós temos o exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando ele passou aqui por nós, quando ele estava aqui conosco na Terra, ele fazia essa interrogação diariamente. O que ele fez de bom? Será que eu fiz o bem para todos? Será que faltou alguma ação minha hoje? Será que eu deveria ter feito diferente? Né? E nós temos que, através dessa nossa análise, desse nosso raciocínio, dessa nossa reflexão, ser realistas, né? E ser realistas no sentido de que dar a resposta certa. Não querer, mas eu tinha que fazer dessa forma. Não. Você tem que encarar que você fez errado. Você tem que ser humilde de aceitar isso de você próprio. Porque aí é onde você vai conseguir corrigir a sua caminhada. Você vai corrigir, né? Porque nós sempre estamos à procura de uma forma de justificar as nossas desequilíbrios, os nossos desequilíbrios, não é verdade? Que, através de justificativas, e justificar uma coisa para nós mesmos, nós temos que ser sinceros com nós mesmos, encarar as nossas verdades, porque as nossas verdades vão construir boas virtudes para nós. O grande ponto é esse. Não ficar tentando justificar por que eu agi assim. Não, nós não temos que justificar nada para nós mesmos. O que nós precisamos é corrigir isso que nós acabamos de detectar, que nós teríamos feito melhor se nós tivéssemos agido por um caminho certo. Né? Mas eu não podia ter feito dessa forma, eu tinha que fazer assim. Aí sim você está reconhecendo, está corrigindo o percurso. Né? Então, é a imparcialidade e honestidade naquilo que você faz de autoanálise. É você não se enganar, você ser autossincero consigo mesmo.
né? E aí sim, você vai saber exatamente na sua frente, abre-se um leque de como você tem que agir e fazer. Então, não podemos ficar encarando as coisas negativas, porque tem muitas pessoas que têm o hábito. Mas assim, já começa dizendo assim, mas assim, desse jeito não vai dar certo, vai dar errado. Não, aí que dá errado. Aí que vai dar errado mesmo. Por quê? Porque você atraiu aquela energia que vai se aproveitar e falar, não, agora que ele não vai dar certo para ele mesmo. Né? Então, pensamentos positivos. Nunca fazer algo sendo derrotado. Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm medo de dar uma esmola na rua, porque está maltrapilho, sujo. Não tenha medo, ele não vai poder te fazer nada. Né? Você está levando carinho, está levando amor. Não tenha medo, não tenha receio. Faça a sua vontade prevalecer, que é de levar a caridade a esse irmão. Né? Eu sempre digo isso também. Às vezes, esse irmão não quer o bem material, que é o recurso, a espécie, o dinheiro. Às vezes, ele não quer o alimento, ele quer uma palavra amiga, ele quer uma atenção, ele quer que você note que ele exista, que ele está vivo. Às vezes, a sua ação dessa forma se completa, né? É onde você está levando o amor. Então, não tem o porquê de ter receio, de ter medo, de entrar com o pé atrás. Não, faça o que seu coração manda, né? Haja da forma que precisa ser feito. Então, é que ele cita na nossa lição: julgar, apontar erro, né? Opinar excessivamente, ficar impaciente constantemente, irritar-se. A impaciência é uma coisa que nós podemos estar vigilantes. Nós sabemos que tudo tem um tempo para acontecer. Nada acontece no tempo que nós precisamos ou que queremos. Cada coisa para acontecer tem o seu tempo. Então, nós temos que ser pacientes e saber esperar o momento certo. Aí tem aquele lado, né? Pessoas que gostam de se exaltar, dizer, levantar a bandeira da vitória, né? Não há necessidade disso. Isto, alimentar de orgulho, de vaidade. E são sentimentos que não caem bem para nós. Nós que somos conhecedores das leis naturais da vida. Nós sabemos como que deve ser caminhado. Né? Então, precisamos deixar de ser egoístas, querer e achar que é tudo para nós. Não. Tudo tem que ser dividido. Tudo tem que ser irmanado com nossos irmãos. Né? Não podemos pensar diferente, né? Fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos para nós. Nós temos que fazer aquilo que nós queremos receber. Nós queremos receber
atenção, carinho, amor, não é verdade? É isso que eu tenho que fazer, que eu tenho que plantar. Então, nós sabemos que a tendência natural, a gente tem que agir ao contrário. Descobriremos as qualidades e as virtudes que nós já conquistamos. Quando a gente começa a agir paciente, benevolente, caridoso, né? Nós já vamos estar conhecendo tudo que nós já conquistamos nas nossas autoanálises. Nós estaremos subindo degraus e degraus a todo momento. E aí, ele ainda salienta, mesmo que nós conquistamos parcialmente, porque nós não conseguimos fazer essa mudança uma guinada, de uma vez só, não. Nós temos degraus a percorrer. Nós temos, é como se fosse escalar uma montanha. Cada passo é uma superação. Cada passo é uma vitória. Cada passo é um caminho conquistado, né? E quando nós conquistamos os caminhos, nós conquistamos o espaço, nós estamos a caminho de uma vitória e de uma felicidade, né? Então, para que a gente tenha uma ideia melhor sobre essa caminhada nossa, né? Temos aí o estágio evolutivo, estágio evolutivo que está lá no Livro dos Espíritos, nessas questões de 100 a 113, que Allan Kardec nos trouxe. Então, nós sabemos, podemos medir por essas questões exatamente o quanto que já evoluímos. Ele vem desde a Idade Média, que nós lá fomos ignorantes, né? E onde nós estamos hoje? Queremos atingir mais. Precisamos trabalhar para melhorar mais. E aí, quando a gente consegue fazer uma autoanálise perfeita, né, nós costumamos a identificar as nossas imperfeições claramente. E aí, temos que montar o plano de combater, de superar dia a dia. E aí, o bom combate nos refere o Mestre Jesus, da mesma forma, depois do reconhecimento de algumas virtudes. Devemos reforçar essas virtudes, né? Então, quando eu vou lá conceder aquela esmola, que eu vou sem o medo, eu vou conseguir fazer isso mais vezes e várias vezes, porque eu já senti o calor desse amor e desta retribuição que eu recebo nesse momento, que é uma palavra de carinho, uma palavra de amor a um irmão necessitado, o alimento que você concede a ele, né? O alimento que o satisfaz as suas necessidades. A gratidão é muito grande, né? Então, temos que praticar essas situações em todos os momentos da nossa caminhada. Nós temos que nos aperfeiçoar e estar mais próximos de Jesus. Estaremos mais próximos de Jesus através da nossa evolução, do nosso autoconhecimento. Isso tudo que nós adquirirmos em termos de evolução, vocês vão ver que isto é eterno. Isto não é situações que nós temos aqui na matéria, não. Tá? Aquilo que nós adquirimos na matéria fica por aqui. A gente não leva nem esse corpo material que está emprestado.
nós vamos embora sem ele. E ele some e desaparece. Não é verdade? O que nós levamos com nós? O nosso conhecimento, a nossa bondade, o nosso bem que praticamos. Isso tudo nós vamos levar conosco para a evolução dos nossos espíritos, para a evolução da nossa vida eterna. Porque somos espíritos eternos, criados por Deus. E assim é que Ele quer de nós, que nós façamos essa caminhada junto dele. Que Ele nos abençoe. Muito bem. Gostaria de escutar vocês agora. Falei demais já. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Seu Dagmar, eu acho que o nosso caminho evolutivo só depende de nós mesmos. Eu gostei do exemplo de Santo Agostinho, que é voltar para si mesmo no final do dia e ver tudo aquilo que nós fizemos, de bom, de ruim. Se for coisa que a gente errou, procurar corrigir para melhorar. Se for coisa boa, procurar fazer mais coisas boas ainda. A gente não pode esquecer que nós vamos estar na Terra apenas o nosso corpo. E o nosso espírito que vai se evoluir. Não adianta a gente ir atrás de coisas erradas, ter pensamentos negativos. É procurar fazer a caridade, a bondade, ter amigos. Só assim a gente consegue a nossa evolução. Correto, senhora Akbar? Certinho, não, senhor, é isso mesmo. É nós que temos que dirigir a nossa vida, né? Dirigir os nossos caminhos, é como a senhora colocou. Só nós é que somos responsáveis por essa nossa caminhada, né? Essas nossas imperfeições e do que nós precisamos fazer. Tá certinho, muito bom. Quem mais? Eu lembrei de uma atitude muito bonita que eu vi. Eu vou falar o nome, mas a dona Sueli, sabe? Que acabou de falar. Um dia eu estava trabalhando no centro e estavam todos os pacientes já sentados no salão e o estudo começou. E nesse momento teve um desequilíbrio muito forte de um paciente e não sei se a dona Sueli lembra. Ela levantou da mesa e se aproximou. Ela tinha condição disso, né? Estou falando que é para ninguém fazer isso, mas ela tinha condição disso naquela hora e ela conseguiu acalmar aquele desequilíbrio que estava ali e estava bem, a pessoa bem desequilibrada mesmo, sabe? E então é o que a dona Sueli falou, depende de nós, né? Aí eu também fiz um gancho num estudo que o Davidson fez também, que ele colocou para a gente, que a gente, deixa eu lembrar direitinho, que eu fiquei emocionada de lembrar dessa cena, foi muito forte para mim. Eu falei, tá vendo? O espírito tem que ter luz para ele e trabalhar, né, para que ele se desenvolva, né? Então ele dá aquilo que ele tem dele. E ela soube dar a luz para essa mulher que estava em desequilíbrio aquela hora e confortou um pouco a situação. Aí o Davidson falou também a respeito de que a gente, quando a gente está próximo aos outros, né?
os outros dão as dicas para a gente, né? Porque quando alguém reclama da gente ou fala alguma coisa para a gente, está mostrando para nós as nossas fraquezas, a nossa forma de conviver com as pessoas. E é a hora que se o outro reclama da gente, não é para a gente ver de um lado negativo, né? Ter humildade em reconhecer que aquele enxergou em nós a nossa fraqueza, aquilo que a gente ainda não superou. Então, olha como é importante os estudos, né? A gente ouve uma fala e precisamos guardar, assim, estudos importantes, porque tudo tá relacionado, né? O aprendizado, ele tem vários ângulos de interpretar, de aprender, né? É que nem na escola, quando a gente vai aprender a ler e escrever, aprende as vogais e as consoantes. E depois tem que fazer as junções delas, né? E eu estou só dando esse exemplo, porque o estudo é assim, é incrível, sabe? Eu fico lembrando de passagens de estudo entre nós e do grupo todo, em outros dias, horários, no atendimento lá, e o aprendizado está vivo, está presente. Então, às vezes a gente pode ser, é uma lição estudada, mas tem coisa que a gente tem que guardar, porque é como fazer uma continha, né? A conta vai ficando cada vez mais alta. E porque a gente vai juntando o aprendizado como se fosse um quebra-cabeça. E é importante a gente não esquecer de alguns detalhes, porque, como eu comentei agora, que o outro, ele é muito importante para o nosso aprendizado. Existe também agora várias coisas que eu posso falar, mas eu tenho certeza que alguém aí já lembrou de alguma coisinha para acrescentar. É isso aí hoje, tá, gente? Um beijão. Valeu, Ivana. Valeu. Muito obrigado, Ivana. Tudo que você colocou tem sentido e tem as suas razões, né? É isso mesmo. O outro não é para nos acusar e para nos denegrir, né? É para nos ajudar, para que nos ajudar a corrigir exatamente as nossas imperfeições, né? É isso aí. Muito bom. Mais alguém quer falar? Dankmar, Sim, Tereza. analisando, né, o que a Ivana falou, a dona Sueli, a gente percebe que quando as pessoas que estão ao nosso lado mostram, como a Ivana falou, né, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, são os momentos que a gente, na maioria das vezes, se irrita. Por que que a gente se irrita, né, assim, aproveitando o estudo, né? É porque são os pontos fracos onde a gente precisa se aperfeiçoar. E a gente não tem a humildade, naquele momento, de aceitar. A primeira coisa que a gente faz é se irritar, ou achar que a pessoa está errada, ou, como diz no estudo, né, a gente começa a dar as desculpas, né? A culpa nunca é nossa. É do outro, o outro que fez alguma coisa para a gente ter aquela reação, aquela atitude, né? E eu vejo assim, né, que com esses estudos a gente vai analisando as nossas atitudes e eu sei que é difícil, eu falo por mim, né? Cada um tem um jeito de reagir. Muitas vezes eu sei que eu errei, mas eu não consigo de imediato ir alterando as minhas reações, as minhas atitudes, entendeu? Então, eu vejo que às vezes eu passo um dia, 2, 3, 4, aí que parece que vai encaixando na mente, né? E você vai conseguindo aos poucos
alterar esses erros, né? Essas dificuldades, essas imperfeições, né? E eu também, no quanto você falou lá do Livro dos Espíritos, essa lição das divisões, né, das evoluções, não divisões, das evoluções, mostra, né, explica o quanto, né, que a gente já evoluiu e o quanto que a gente ainda tem que aprender, né? É. Eu queria falar, era isso daí. Obrigado, Tereza. Obrigado a você. É verdade, eu notei aí que você já leu ali o estágio de evolutivo, né, que tem lá no Livro dos Espíritos. Já. Ele é bastante extenso e ele nos demonstra exatamente os nossos estágios, aonde nós estamos, né? E nos ajuda muito, viu? Nos ajuda a fazer esse autoconhecimento, que tão necessário é, né? Que é o que ele coloca na nossa lição logo no início. Ele já diz logo aqui, ó, autoconhecimento é o maior recurso, é o recurso mais eficaz que nós temos. Esse autoconhecer. A partir do momento que a gente começar a dominar isto, nós temos condições de enfrentar todas as situações, né? Que é não se irritar com o próximo, não ficar com raiva, né? É assim. Então, eu digo sempre que, às vezes, a gente se irrita com alguma coisa, alguma situação, eu falo, conta até 10. Conta até 10 que a adrenalina baixa. A adrenalina baixou, você resolve com calma e conscientemente. Não é verdade? É isso aí. Obrigada. Mais alguém? Nada. Mais alguém quer falar? André. Boa noite, André. Boa noite, Tanquinor. Boa noite a todos. Né? Tudo bem, André? Acima da hora, mas deu tempo. Bem, estamos esperando a sua palavra, André. Vocês falaram quase tudo. Acho que está bem explicado, mas assim, ó, nós estudamos aqui os 2 últimos capítulos. Né? Expiações e provas, falando do mundo que nós habitamos. Ficou bem claro, né, o porquê estamos aqui, a necessidade que temos, né, de buscar vencer as nossas dificuldades. E depois, na sequência, falando sobre a finalidade da encarnação, né, que são as oportunidades que Deus nos dá de podermos nós nos depararmos com as nossas próprias dificuldades ou com as nossas virtudes. Certo? Nós já estudamos isso. Né? Daí vem agora o autoconhecimento. Daí eu paro e penso, Deus é maravilhoso. Ele deu para todos nós a inteligência. Olha que maravilha que é isso. Ó. Estamos no mundo de prova e expiação, tem a finalidade da reencarnação e tem a bondade divina da inteligência. Exclusivamente para nós, né, seres nominais. Agora, a inteligência é para ser utilizada com sabedoria. E uma das finalidades da inteligência é nós buscarmos nos autoconhecermos. Então, um fator importante. Né? Daí, nos achamos sempre, né, o rei da carne seca. Somos bons, somos melhores, tudo sabemos. Né? Veja, na normalidade isso ocorre. Por que que isso ocorre? Porque não estamos usando a inteligência de forma correta.
Porque esquecemos, olha, os 2 capítulozinhos ali, ó. Prova, expiação, finalidade da encarnação. E que temos que buscarmos a nossa melhora constantemente. Para buscarmos a nossa melhora, basta pura e simplesmente eu pôr como objetivo de vida fazer a caridade? Eu posso fazer a caridade de várias formas. Eu posso pegar um pacote de arroz e distribuir para uma família, ou pegar 50 pacotes de arroz e sair distribuindo, né, para vários locais, para uma entidade. Ah, que maravilha, fiz uma caridade, né, tão grande hoje que Deus está olhando para mim com alegria. Ótimo, né, fez uma caridade material, excelente. Pelo menos, né, independente do interesse ou não por aquele ato, teve a vontade de fazer alguma coisa boa. Mas isso já significa que aquilo ali já fez com que você se reconciliasse com você mesmo e com Deus? A pergunta que eu faço para todos. Para poder responder assim, não. Porque tenho eu que me conhecer bem e saber o que eu tenho que melhorar no meu dia a dia, perante Deus, perante mim mesmo, perante a família, perante a sociedade. E se nós olharmos e analisarmos o estudo anterior, a finalidade da encarnação, estamos aqui para vencer as nossas deficiências dentro de um contexto de prova muito grande que Deus nos deu. E as tendências do ser humano, veja, é ele deixar com que a prevalecência do lado negativo, né, esteja junto a ele. Veja, se ele deixa que o lado negativo se prevaleça junto a ele, não que ele seja negativo 100% da vida, mas 70% da vida, 80% da vida. Veja, tem a prevalecência do negativo. Ele tem que parar, olhar, falar, poxa, em quase tudo eu só penso no ruim, só penso no mal, só penso no sofrimento. Veja, só penso na incapacidade que às vezes acredito eu ter de não vencer as coisas da vida. Poxa, ele tem que se conhecer e se perguntar: é isso que Deus quer de mim? E, ao mesmo tempo, se responder: não, Deus quer que eu progrida todos os dias, eliminando todas as fases negativas que eu estou deixando predominar junto a mim. Para quê? Para que eu me torne um ser mais positivo, mais confiante, mais feliz, mais esperançoso, mais respeitoso, mais humilde, com muito mais fé. Olha, tem que chegar nessa conclusão. Senão, o que vai acontecer? Eu vou deixar com que o mal tome conta de mim. Fico falando sem pensar, me irrito com qualquer coisa, sou impaciente com as pessoas que convivem comigo, olho apenas para mim, deixando que o egoísmo tome conta, faço com que o orgulho e a vaidade estejam presentes. Veja, por quê? Porque, de uma forma, em vigilância não se autoavalia diariamente. Então, a inteligência que Deus nos deu, a oportunidade da encarnação que Deus nos deu, no planeta da qual estamos. Veja, e a inteligência que Ele deixou para cada um de nós é justamente para que possamos nós vencermos essas tendências
tão negativas que nós carregamos conosco e que não conseguimos nos libertar com tanta facilidade. Nós temos que começar a pôr um determinismo em nossas vidas. Agir ao contrário daquela forma que estamos assim agindo. Ainda que seja, veja, parcialmente, mas o importante seria de que uma boa parte de nós estivesse muito mais positivo do que negativo. Não sonhar que você vai estar 100% positivo, não. Pense que você vai estar 49% negativo e 51% positivo. A prevalecência do bem já estará predominando junto a você. Por quê? Com a sua inteligência, você foi eliminando todas aquelas tendências negativas que, assim, você carregava consigo. Daí você vai poder dizer para você mesmo, poxa, esta reencarnação me foi muito útil, porque nela eu consegui evoluir demasiadamente. Por quê? Porque eu identifiquei as minhas imperfeições, me pus a combatê-las, né? E dentro desse combate eu consegui fazer com que as virtudes que Deus nos deu, veja, se tornassem maiores do que as imperfeições. Apenas isso, né? Que temos que olhar para esse autoconhecimento. E temos todos nós que exercitar ele diariamente. E não deixar mais com que as nossas ações sejam apenas impulsivamente realizadas. Não. Coloquemos sempre o crivo da razão, antes de tudo. Existe uma perguntinha que nós podemos fazer para nós mesmos. Será que isso que eu estou a pensar, isso que eu estou a sentir, isso que eu estou a falar, estará fazendo bem ou mal para mim? Chego numa conclusão. Depois se faça outra pergunta antes de agir. Será que isso que estou a pensar, a sentir, a falar, a fazer, estará a fazer bem ou mal para o meu próximo? Chegue à conclusão. Depois age com sabedoria, depois age dentro do contexto da razão e da verdade que você tem que agir. Obrigado, Equimar. Nós é que agradecemos, André, pelas suas palavras, pelas suas colocações, muito bem, muito bom. E a boa lembrança nos nossos 2 estudos já, né, iniciados, que é a provas e expiação, e, né, então são coisas que nós temos no nosso dia a dia aí, e que nós temos que estar aí atentos, né? Vamos caminhar. E a nossa finalidade, né, que foi bem lembrado também, que nós estamos aqui para quê? Estamos aqui para evoluir. Evoluir, que é o título da nossa próxima lição. Evolução. Né? Muito bom. Alguém mais quer colocar alguma palavra? Ok. Vamos, então. Sim, pode falar, dona Sueli. Às vezes nós passamos várias encarnações sem conseguir aceitar pelo nosso orgulho o autoconhecimento. Que a gente mesmo retrocedendo, está vendo o erro, mas por orgulho não aceita. Isso é uma coisa muito comum na gente. É um processo evolutivo mais difícil. É complicado, viu? A gente sabe que a coisa não é fácil. Não é fácil realmente, dona Sueli, a evolução e a gente conquistar espaços melhores, né? É um compromisso nosso,
Mas a humanidade, nós temos que enxergar uma coisa, a humanidade progrediu muito já, né? Se nós fizermos um retrospecto, uma análise de como nós chegamos no mundo, né? A Idade da Pedra, então nós éramos ignorantes, não é verdade? E hoje nós estamos aqui com um conhecimento assim maravilhoso, tecnologia de ponta, né? Algum tempo atrás aí, não tão longe até, viu? As comunicações entre nós evoluiu muito, né? Então isso é evolução nossa, da humanidade, não é isso? Então nós estamos, a evolução é lenta, não é rápida, né? Mas nós temos consciência que nós somos espíritos bem evoluídos já. Tanto é que nós já estamos na fase de transição, né? Nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiação para dentro aí de 50 ou 60 anos ser um mundo maravilhoso aí, né? Um mundo onde não vai existir maldade. E é assim que a gente quer, e é assim que a gente espera que nós agimos desta forma, né? Para que o mal desapareça. Colocar no lugar do mal que está aí nesse mundo ainda, colocar amor, não é verdade? Muito bom, isso aí. Muito bem. Vamos então fazer as nossas vibrações aos nossos irmãos que estão atravessando dificuldades, necessidades, pacientes enfermos, né? Que necessitam da nossa oração, da nossa vibração de amor, de carinho, a doação dessa luz maravilhosa que Jesus nos disponibiliza, né? Irmãos estão com os nomes grafados aí no nosso grupo. Eu digo o grupo de estudo, o grupo de cura, nomes que precisam do nosso amor. Então, que Jesus, que a equipe médica da Casa Bezerra de Menezes possa assistir a todos, doar o amor e o carinho que Jesus concede e permite. Que a gente possa trilhar o nosso caminho na semana cheio de luz e de paz. E agradecer também por esta noite maravilhosa que tivemos, nesse entendimento, esses exemplos que tivemos de condutas, né? Do autoconhecimento, do nosso ser, né? Como ser uma pessoa bondosa, de amor e de realizações maravilhosas, que é o que Jesus anseia de nós. Que nós possamos superar todo o mal com o amor e com o carinho entre todos. Que Jesus abençoe também aos irmãos que estão em hospitais, em UTIs, clínicas de repouso, clínicas de recuperação, aos encarcerados, conceda o perdão, que nós também recebamos em nossos lares essa energia e esta luz maravilhosa que Jesus nos coloca neste momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. E assim fazemos aquela oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Obrigado, Jesus, por toda esta oportunidade. Que a sua paz, o seu amor esteja conosco. Que assim seja, Jesus. Obrigado. Uma boa noite a todos